Bueno, bienvenidos nuevamente a una entrevista. Hoy estoy muy contento, la tengo Ivana, qué lindo que estés aquí conmigo, que hayas aceptado la entrevista. Es un placer para mí tenerte acá en el canal. Te agradezco mucho. Para mim, também é um prazer muitíssimo grande, Qué lindo. porque a mim me gusta muito a ti. Eu o admiro há muitíssimos anos. E te quero bem. Me sinto com muitíssima amizade e carinho por ti. Qué lindo. Bueno, es un privilegio entonces que nos podamos tomar este ratito para compartir y que la gente que vea este video pueda conocerte, saber lo que haces y bueno, obviamente te voy a presentar ahora. Sos una persona que quiero mucho y que además respeto muchísimo toda la trayectoria que tenés. Les presento a Ivana Rizzi. Rizzi es una profesional de nacionalidad brasilera que practica y adhiere a una línea de la psicología basada en los principios desarrollados por Carl Rogers. Es conocida por su trabajo en la promoción de relaciones humanas auténticas y transformadoras. Es además una profesional destacada en la educación, la psicología y la gestión, con un enfoque en la eliminación de prejuicios, violencias y abusos. Es entusiasta de las conexiones humanas y es facilitadora, exploradora y una aprendiz permanente. Ivana es una de las pocas exponentes del enfoque centrado en la persona en el ámbito organizacional dentro de la región cultural iberoamericana. Este enfoque busca impactar positivamente a organizaciones y empresas mediante la promoción de relaciones saludables, liderazgo colaborativo y creatividad productiva. Así que con esta presentación humilde, porque tenés un montón, has trabajado en distintas empresas, no he puesto, yo sé que no te gustan los honores en la presentación, es una persona vital, que trabaja fervientemente, apasionada por lo que hace, y en definitiva para mí es un placer tenerte acá. Voy a comenzar, Ivana, para que te conozca la gente, pidiéndote que nos cuentes dónde naciste y que nos hables un poquito de tu familia. ¿Dónde naciste y cómo fue tu experiencia de aprendizaje familiar y cómo está constituida tu familia? Adelante. Olá, muitas graças por la apresentação. Não mereço tanto, pero acepto por tua amistade. Eu nasci em uma família de padres muito distintos de formação. Mi madre de uma família muito conservativa, de uma família muito religiosa, e mi padre que trabalhava para ajudar seu padre a educar todos os filhos. Mi padre estava no terceiro ano de medicina e necessitou sair da universidade para trabalhar. E minha madre era de uma família que tinha muitos recursos. Então, meu padre estava na política estudantil, então tinham visões de mundo muito distintas. E isto a mim ajudou muitíssimo a moldar-me, a construir-me no mundo. Ao mesmo tempo, eu tinha condições de diálogo em minha casa. Às vezes, o diálogo com conflitos, pero eu queria dialogar. E meu padre, em especial, não negava dialogar de qualquer assunto que fosse. Assuntos que eram mais ou menos proibidos quando eu era jovem, porque, por exemplo, que se falava de aborto, que se falava de usar pílulas anticoncepcionais, pero meu padre tentava convencer-me de algumas coisas, usando também argumentos científicos. Pero isso foi muito bueno para mim, discordávamos, peleávamos, pero eu le admirava muitíssimo.
en la biblioteca de mi padre, yo pude, con 13, 14 años, tener acceso a mucho de la literatura. Ya que bien. Dostoiévski, Tolstói, Madame de Pré, Oscar Wilde, coisas que eu leía, não compreendia bem, pero tinha uma percepção aberta do mundo, entende? Total. E por outro, eu nasci em Salvador, estado de Bahia, Brasil. Para que sepam, Salvador é a cidade mais negra fora de África. Ah, Então, eu tive muito contato com esta realidade, onde os negros estavam muito discriminados, estavam em espaços que eram espaços de que sofriam e viviam muitas desigualdades e muitas discriminações, e muitos prejudícios. ahora, volviendo a tu madre era de una clase alta, con poder económico, y tu padre no era tan de una sociedad, de una clase tan alta, y esto los ponía en distintos lugares. Sim. Minha madre era de uma classe média alta, decía, de origem agrária, porque meu abuelo era dueño de haciendas, entende? Era Perfecto. uma família muito grande, minha madre era 9 em sua casa, e na casa de meu padre eram 5. Ah, mira, numerosos. Pero depois eu estive mais conectada com a família de minha madre. Ah, bien, te quedaste más conectada con la familia de tu madre. Sim, 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 sim. Bien. Bueno, esos eran tus padres. E havia uma situação que, quando penso depois, era muito interessante. E naquele tempo, não se falava em minha casa, nem minha madre, nem meu padre, sobre a questão do matrimônio. Minha madre e meu padre pensavam que eu devia estudar e que eu devia ser uma profissional que me empenhara. Então, era distinto de la maior parte das famílias de minhas amigas. Queriam que eu hiciera minha vida, Claro, pero eu hice minha vida de uma maneira distinta do que queriam eles, sim? claro. Porque me involucrei em política estudantil e fui para as calles lutar contra a ditadura e essas coisas. Bien. Fuiste una activista Sim, 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 apasionada sim, sim, de los derechos humanos y de los derechos sim. de la gente, Seguro, seguro. que es lo que sos. Incluso, e continuei minha luta porque, em tempo de ditadura, eu tive um amigo muito cercano que foi preso, torturado e morto por la ditadura. E nunca sua família recebeu seu corpo. Qué duro. Então, são coisas muito, muito que tu, como argentino, conheces, são coisas muitíssimo sérias quando nossos países vivem situação de ditadura. Totalmente. Que não há respeito, que não há mirada para o outro, que não há solidariedade, não há nada, só há violência. Total, total, qué fuerte. ¿Y tú tienes hijos? Ah, tenho 2 filhos que também nasceram em Salvador, porque hoje eu vivo em Recife, há Ah, mais de 40 anos. Meus filhos têm uma hija, que é uma médica, e tenho um filho que é um empresário, e que cada um de los dois tinha 2 filhos homens. ah, Então, tenho 4 netos homens. qué E bien. tento falar muitíssimo com eles cerca do respeito à mulher, cerca do cuidado com a mulher. E às vezes eu faço broma quando estavam pequenos. Em uma mulher, não toca se não quer. Se ela não quer. E não puedes poner algo com força, mesmo que seja uma flor. Claro, aunque sea una flor. Então, isto. O mais velho está cerca de fazer 14 anos, o mais pequeno está cerca de fazer 10 anos. 10 años, bien, bien. Bueno, lindo, Só, lindo rol de abuela tienes hoy por hoy. sim, me gusta muito esse rol. Claro, Pero eu não sou uma abuela permissiva.
No sos una abuela. No, yo soy una abuela que puede ser manipulada por los nietos, que me permito ser, pero que doy limites, porque eu penso que também são necessários limites, com cuidado, com amorosidade, com carinho, mas há que fazer com que puedan aprender valores. Bien, E puedan aprender valores em la prática, praticando. bien. Mirá qué bien. Decime una cosa, y de alguna manera entonces vos tenés a tus dos hijos, tenés cuatro nietos y te radicaste en Recife, que es donde vivís. ¿Y ahí desde ahí ejercés tu profesión o vos estás Não, en eu trabalhava antes, Ah, muitíssimo antes eu trabalhava. É, Vino a viver em Recife por questão de trabalho de meu marido. ah, Sim? E depois fui a trabalhar em la mesma empresa onde trabalhava meu marido, que mira. era a empresa com 12 mil trabalhadores, a mais grande do Nordeste do Brasil. Hace 10, 11 anos que estou retirada, que não trabalho mais com questões de organizações. Sim? Então, quando vim a Recife, eu queria trabalhar com organizações e penso que foi muito bueno para mim, porque pude implantar projetos de, por exemplo, de cuidado com as questões de gênero, com as questões de raça, com as questões éticas e outros, de desenvolver os trabalhadores e também oferecer suporte para os gerentes, para os gestores. Porque eu, durante muitíssimos anos, coordenava a área de desenvolvimento humano e organizacional. E o interessante, fizemos uma formação de 2 anos para muitos profissionais da empresa, psicólogos, pedagogos, pessoas de serviço social, para dar suporte em toda a empresa. Hicimos dentro do enfoque centrado na pessoa. Eu traí para cá muitíssimos profissionais do enfoque para oferecer diferentes perspectivas. O sea, la formación estuvo dada por gente que estaba dentro del movimiento del SP. Sim, toda. Ah, Toda. mirá, bien. Eu e dois colegas mais hicimos a parte de grupo de encontro, que a cada 2 meses havia 5 dias de trabalho, 3 teóricos e 2 de grupo de encontro, que nós outros facilitávamos. Qué linda experiencia. Sim, para mim foi muito bonita, foi muito bonita. Mira. Bueno, pero actualmente tú estás retirada. Ahora te hago una pregunta en relación Não, a... eu estou retirada, pero não usando a casa para estar. Lo que hago hoje é grupos de encontro, incluso em comunidades muito pobres. Eu continuei fazendo e facilitando grupos de encontro toda a minha vida, desde que eu estava estudando a maestria. Sí. E depois disso, continua sendo isto, continuo dando aulas cerca de grupos em curso de formação no enfoque e facilitando grupos de encontro também. E também oriento pessoas que foram abusadas ou assediadas sexualmente para como buscar seus direitos. Las acolho, las oigo e lhes passo todas as informações necessárias para que possam cuidar-se, por exemplo, indo para uma psicoterapia e também buscar todas as ajudas que são necessárias nessa situação em distintos lugares. E isto eu hago como mi sentido de vida. Claro, quiere decir que estás en actividad, plena actividad. Sí, seguro estoy. No estás retirada de la profesión, no estás retirada. Não estou retirada da vida,
de la vida. Porque se eu não hago o que hace sentido para minha vida, eu vou a estar retirada de minha vida. Total, totalmente. Mira, y como tuviste la experiencia previa del trabajo que hacías cuando eras primero estudiante, después fuiste profesional y bueno, ejerciste, hoy por hoy continúas estando dentro del trabajo, pero más apuntada a esto que dices, que tiene que ver Sim, con sim, 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 eh, sim. toda la cuestión de género, las cuestiones que tienen que ver con las minorías, Da violência. la violencia, claro, exacto. Mira qué bien. Eu conheci a Rogers lendo em La Playa um livro que me ofereceram como um regalo, Tornar-se Persona. E Bien. no ano que eu empecé a universidade, em lá, e aquilo estava, meu coração latia, quando leía, naquele tempo, aquele livro. Então, na universidade, eu tive a sorte de ter alguns maestros que se foram a La Jolla estudar com Rogers, dois deles. E tive também um maestro que ensinava dinâmicas de grupo, que entrou na classe e se quedou sem fazer nada. Então, foi uma revolução na classe, pero para mim não era estranho, porque eu estava buscando livros mais de Rogers. Então, foi uma experiência muito interessante. E os trabalhos que eu hice, incluso de conclusão, porque minha primeira graduação foi em pedagogia, eu hice dentro do enfoque centrado na persona. Mira qué bien. Quiere decir que vos a Rogers lo conocés a partir de la lectura con un De, libro. de, de tornar-se persona. Sí, pero que Eu recebi de regalo este recibiste de livro. regalo esse libro y después Sim, sim, sim. tuviste la fortuna de tener docentes en tu Sim, universidad sim, sim, que sim, habían sim, sim, estudiado con sim, sim. Rogers. Sim, sim, sim. E tive a fortuna de ter um padre que valorizava a educação. Então, não havia os livros de Rogers em Brasil. Havia muito mais na Argentina, na editora Paidós. Sí, en Paidós. Então, eu pedia para a livraria importar os livros de Rogers. Então, isso também a mim me ajudou a compreender muitíssimo bem. Não hablo bem, pero compreendo muito bem. O espanhol e castelhano. E também aprender mais sobre, na verdade, a proposta, as crenças e os pressupostos do enfoque central da pessoa. Quiere decir que a Roger no lo conociste en vida, pero sí lo conociste, me decía Não, hace un rato eu não conhecia Rogers, pero eu conheci a Natalie Rogers. Eu conheci a Natalie Rogers no Fórum Internacional da Isla de Maiorca. Ah, Eu tive a oportunidade de sentar-me com ela e falar um pouco e ouvir as coisas de sua sabedoria. en el 2004 fue ese congreso. Ah, não me 2006. acordo bem. Penso que é por aí. Sí. Y como se llama, qué lindo haberla conocido a Natalie, ¿no? Toda una artista, Natalie Rogers. Sim, 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 sim. Mirá. Y después, a mí me gustaría que me cuentes, bueno, te especializaste en el SP, porque vos sos una persona. ¿Por qué? A ver, ¿cuál fue? Porque vos tuviste la experiencia de grupos de encuentro desde que empezaste a estudiar, que Sim. no fueron los primeros Ah, en la comunidad. porque me olvidei de dizer que quando estava fazendo a maestria, tive um colega que era um padre francês, que Sí, havia estudado com Rogers. E na disciplina cerca de grupos, ele me invitou, vamos fazer nosso trabalho juntos? Hicimos nosso trabalho teórico juntos. Então, depois me invitou a participar do grupo de encontro
porque estava ele facilitando com estudantes da universidade e de pós-grado. E eu estive 8 meses, uma vez por semana. Então, depois de isto, me invitou a facilitar grupos de encontro com ele. Mira. Eu dizia, eu não sei nada. Como me invitas a ser? Vamos juntos. Então, desde esta época, eu me apaixonei por trabalho com grupo de encontro e aprendi muitíssimo com essa pessoa que se chama Roberto Etavi, que por pena se morreu muito temprano em um acidente de coche na França. Uf, qué fuerte, qué lástima. Muito, 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 muito. Escúchame. Pero depois de isto, eu estava de peleja com o enfoque. Empecé a hacer a formação em psicoanálise com argentinos que haviam huido de Argentina por causa da ditadura de Argentina. Ah, mira. E durante 1 ano e meio, eu estava nesse curso. Pero necessitava entrar eu para fazer minha própria análise. E eu não estava confortável, porque eu havia feito terapia antes e me gostava muito do enfoque humanista. Então, me quedei embaraçada de minha filha. Então, di algo como uma desculpa. Eu não vou continuar o curso porque estou embaraçada e quero desfrutar do embaraço. E saí. Então, quando vim para Recife, foi que decidi fazer a formação formal em enfoque. Ah, mira. Eu havia estudado muitíssimo, pero queria estar trabalhando com pessoas que já haviam muito tempo também estado no enfoque. Mira qué bien. Bueno, te especializaste en el enfoque. Y la pregunta, Sí. la pregunta que te hago es, tu primer espacio de grupo, veo que has experimentado grupos de encuentro de años atrás, pero el primer encuentro de la comunidad del enfoque, viste que está la comunidad iberoamericana, que son los encuentros, y la comunidad, que es la misma, pero con formato de foro. ¿Cuál fue tu primer participación en esta comunidad? ¿Cómo llegaste a ella? La primeira, eu intentei, pensava em ir-me desde 87, pero não podia porque estava com filhos muito pequenos, trabalhava, não podia sair fácil. Então, a primeira vez que me fui foi no encontro na Argentina, e que foi em Mar del Plata. Se me acordo bem, este encontro passou em los anos 90 ou 92. Não tenho muita segurança da fecha. É que aí eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar com Miguel Artiles, que eu sei que foi dos introdutores do enfoque na Argentina, sim? Sí. E com outros argentinos que até hoje eu os considero meus amigos. Sí, sí, sí. Argentinos e de outras nacionalidades também. Sí, sí, me acuerdo, todo el mundo habla de ese evento que tuvo Manuel Artiles y muchos otros, ¿no? Sí, sí. Que también hubo lío ahí, porque algo pasó con unos panes que se tiraron, no sé, una experiencia linda que cuentan, anecdótica. Pero bueno. Porque as bromas que passam em nossos encontros e fóruns é como se estivéssemos usando a criança que está em nós outros. E eu penso que essas coisas lúdicas são muito interessantes, são muito buenas e são muito restauradoras também. E também ajudam a la cohesión. Totalmente de acuerdo. Y yo te iba a decir que es una familia, la comunidad del SP es para muchos una familia bastante numerosa, diría, porque cada vez somos más, gracias a Dios. Hay mucha gente que se acerca y se queda, hay otras que se van por distintos motivos, pero es una familia
a veces disfuncional, ¿no? Con sus problemas, porque tenemos de todo adentro del enfoque. Y yo entiendo que vos estás haciendo mucho trabajo para mejorar todo lo que es el movimiento también, ¿no? Porque esto hace mucho que estás, sos una referente, sos una persona que tiene toda una trayectoria en la comunidad del SP. Y bueno, nada, estamos queriendo mejorar la calidad también. A mí nos toca a nosotros organizar el próximo foro internacional y bueno, la idea también es un poco ponerle el acento a la presentación de trabajos, de experiencias de trabajos que haya tenido cada uno de los que nos dedicamos a ejercer desde del enfoque en los distintos ámbitos, porque es como que a veces se va perdiendo la idea de por qué nos reunimos, ¿no? Y ahí es donde te pregunto, ¿cuál es tu experiencia de estos foros o si son distintas en los foros que los encuentros latinos? Si hay diferencias, ¿cuáles son? Y si no hay diferencias, porque vos entendés que esencialmente son lo mismo, ¿qué es lo que se persigue y que se vive en un espacio de estos? Eu penso que há algumas semelhanças e outras diferenças. Penso que estar em um encontro, estar em um fórum, é uma maneira de aprendermos, de alguma forma, como estar em comunidade, com respeito por las diferenças, cuidando de los conflitos, que em minha percepção são uma parte muito pouco cuidada no enfoque, mas os conflitos são essenciais para que podamos construir uma vida com um outro que é totalmente distinto de uno mesma. Então, penso que não sabemos muitíssimo como lidar com o conflito. Mas, ao mesmo tempo, eu puedo aprender muitíssimos com diferentes aportes de pessoas que trazem visões distintas do enfoque. O que eu veia de mais distinto de los foros para os encontros é que a mim me parecia que os foros davam mais atenção para a questão teórica, de uma maneira, eu diria assim, mais acadêmica, né, mais formal. É que nós outros brasileiros, todos os latino-americanos, né, todos os latinos, dávamos muita importância, e penso que ainda damos, às vivências, às experiências. Pero isto não quer dizer que nós outros não pensamos no teórico. Nós pensamos no teórico e tentamos ancorar nossas experiências, nossas vivências e nosso hacer em la teoria. Em la parte da teoria que nos une, sim? Então, essas coisas. Para mim, é muito lindo estar, por exemplo, em um encontro internacional, como foi o encontro de Tanger, em Marrocos, com pessoas absolutamente distintas, de muitíssimas diferentes religiões, de muitíssimos distintos lugares, de muitíssimos distintos idiomas. E naquele encontro, pessoas que, na maior parte delas, se podiam ouvir em suas diferenças e se podiam acorrer em suas diferenças. Não podemos dizer que todos, nunca, porque as pessoas somos distintas, sim? Pero penso que em todos eles o mais importante é que nós podemos ouvir, que podamos não tentar calar o outro, porque o outro pensa distinto do que penso eu. E nesse ponto, Facundo, para mim o mais importante é que eu tenho um limite. Eu penso que eu tento aprender a cada vez mais ser uma pessoa tolerante. Pero eu tenho um limite. Meu limite é quando a outra pessoa, o outro movimento, habla de muerte,
pensa que é tranquilo estar em uma ditadura, pensa que não há problema com o genocídio, não mira o mundo. E para mim é muito importante que eu seja tolerante, mas não tolere o que pode matar. Porque tanto a palavra, na minha maneira de perceber, quanto o silêncio, pode matar. Então, há que hacernos um limite, né? Em meu caso, E respeito que outras pessoas pensam, agem de uma maneira distinta de mim. Sí, sí, vos marcás tu límite. Tu límite es cuando el Sim, otro, no es que vos eh, estás diciendo que no se pueden tener opiniones diferentes. Sí, se pueden tener opiniones diferentes y se pueden tener vidas diferentes y te pueden tener perspectivas diferentes, pero tu límite es cuando el otro avala la muerte, sim, 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 sim. magnicidio, todo lo que es la violencia, la degradación del humano, es Sim, el sim. límite. Ahí tú no puedes compartir con el otro. Es así. Eu elijo não compartilhar em minha vida personal. Claro. Se esta pessoa chega em um grupo de encontro, eu vou fazer um esforço muito grande para estar disponível, para estar aberta. Pero, em minha experiência, penso que os nazis, penso que os fascistas são inconversáveis, porque sempre tentam nascer com que nós outros não hablemos. Então, esse para mim é um limite. Queda clarísimo, queda clarísimo y queda clarísimo también porque dijimos un poco el tema, hablamos por ahí el tema de la tolerancia. Yo creo que los grupones eh, hay como un ejercicio que se da naturalmente en ese movimiento grupal de que la mayoría de la gente que participa permanece en ese espacio, por más incómodo que sea. Y esto es un valor agregado que no estemos de acuerdo. En Tánger, en Marruecos, hubo cuestiones muy confrontativas, ¿no? Uhum, uhum, Desde la uhum. guerra, personas rusas, personas, personas que están en Palestina, con la guerra con Israel, personas que no pudieron llegar a venir al encuentro, que fueron, ¿cómo se llama? Se les bloqueó la participación de alguna manera, y hubo cuestiones políticas, de religión, como tú dices, y sin embargo, más allá del contenido de tensión, no se cortó el grupo, digamos, ¿no? No, esto es Sim, sim, importante, sim. ¿no? Seguro, seguro, Es seguro. esto que vos decís. Yo tengo un límite, pero en un grupo, si hay alguien que tiene una condición que traspasa mi límite, yo voy a hacer un esfuerzo por poder estar ahí y escucharlo, pero yo Claro. no lo elijo para verme por fuera, digamos, ¿no? Está claro. Sim, claro. Porque uma coisa que eu vejo é que, para mim, é, quero estar e quero conviver com pessoas que hablam, que têm crenças e pressupostos que dão apoio à vida. E à vida buena, solidária, à vida autônoma, à vida livre das pessoas. E, por outro lado, que não são muitas, penso, há algumas pessoas que falam da morte, que dão apoio às agressões, que dão apoio às torturas, que dão apoio às ditaduras. Então, isso para mim é distinto. Claro. Eu não quero conviver com alguma dessas. Ao mesmo tempo, eu não quero dividir o mundo em eu ou eles. Entende? Não é uma situação fácil. Eu sinto para mim que não é, para uno mesmo, que não é uma situação fácil. No, Pero é seguro, o que passa. seguro. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejar afuera la cuestión de
hablábamos de, vos decías que quizás el formato de foro es un poco más formal en cuanto a la estructura que plantea al formato de los encuentros latinos, porque le dan mayor preponderancia a la experiencia de convivencia en los encuentros latinos a los foros. Sin embargo, los foros están incorporando hace mucho tiempo los grupos de encuentro, ¿no? Cada vez más. Seguro, De hecho, seguro, de seguro. hecho, vos estás invitada y has aceptado ser parte de la Comisión Internacional del próximo foro, que es el número 18 que se organiza Sim, en sim. Madrid el año que viene, y ustedes están pidiéndonos como comisión que tengamos en cuenta la preponderancia de ese espacio de encuentro que estamos llamando como algo muy importante, ¿no? Para ese foro, para los foros. Em especial, nesse momento absolutamente distópico em que estamos vivendo no mundo. Claro. Porque estamos passando por cambios que hace muitíssimo não hemos passado. Totalmente. Estamos Então, os grupos de encontro são muitíssimo importantes, eu penso. bien. Y si vos, ya que son importantes para vos, si vos tuvieras a alguien enfrente que no tiene ni idea de esta familia, de esta loca familia a la que pertenecemos, pero que sabemos que es maravillosa y que nos nutre y que nos atraviesa en lo personal y en lo profesional, porque es un poco lo que yo recojo de la gente, de los miembros de esta comunidad, ¿no? Que la mayoría de nosotros hablaba el otro día con Claudio Rudd en una entrevista donde él decía, no, el enfoque se incorpora a la vida de la persona, no solamente en el consultorio, ¿no? Uno tiene que pensar y vivir el enfoque desde un lugar totalmente incorporado a uno. Y si hay alguien que nunca se acercó ni lo leyó a Rogers del todo, ni estudió, ni se formó, pero le interesa, está interesado en participar de un foro o de un encuentro, ¿por qué qué le dirías a esa persona? ¿Qué beneficios va a tener y por qué le dirías que participe? ¿Qué se llevaría esa persona Uhum, uhum, de un evento uhum. como aquel que nosotros experimentamos habitualmente en estos que han pasado? Eu poderia dizer, penso que é importante que puedas ler algo cerca do enfoque, em especial em los últimos anos de Rogers, a partir de los anos 70, quando estava mais aberto, quando trabalhou mais com grupos, com comunidades e coisas assim. E leí também de outros autores que desenvolveram melhor algumas coisas que Rogers pensava, planteou, pero não desenvolveu. Pero lhes diria, puedes pensar, como dijiste tu agora, que é uma casa de louco. Pero de louco todos temos um pouco. O que penso que é importante é que puedas estar aberto, aberta para viver a experiência e que tenhas a abertura para aprender com os diferentes e que busques encontrá-los como um outro tão importante, tão, tão como eu diria, merecedor de todas as coisas que tu pensas que tu eres merecedora. Claro, Entende? claro. Totalmente distinto, mas que tem os mesmos direitos que eu tenho. Então, isso é muito importante. Aprender aprender nos grupos da comunidade, aprender nas conversações que pueda ter individualmente com pessoas ou em pequenos grupos. E, então, depois disso, pode tomar sua decisão. Quero continuar desenvolvendo meu projeto profissional ou minha vida, tomando como base alguns pontos importantes, alguns pressupostos, algumas crenças do enfoque ou não. É uma decisão personal. E Total, nada é melhor nem pior porque está no enfoque. total, Eu total. penso que no enfoque temos todas as grandezas e todas as misérias de cada pessoa, e de cada ambiente, e de cada comunidade do mundo. Total. ¿Sabes que alguien me decía, mirando desde afuera,
porque no está dentro del movimiento, mirando de afuera me dice que hay cuánto ego que hay dentro del enfoque en las personas que participan hace mucho tiempo, que debería ser totalmente distinto. Yo le digo, bueno, esto pasa en todos los ámbitos, no es solamente algo nuestro, ¿viste? Que tiene que ver con el carácter del enfoque. Sí, nosotros tenemos que luchar por ser mejores personas, porque un poco es eso, ¿no? Empezar a... Seguro, Facundo, porque, vê, eu que participei muitíssimo, de muitíssimos congressos em todo o país e fora. Eram congressos de treinamento, eram congressos cerrados, que aprendias como, a palavra é forte, pero como trabalhar com as pessoas para atender os objetivos da empresa. Sí, Não incluíam que também os objetivos dos trabalhadores era necessário que estuvieran sendo atendidos. claro. Em caso del enfoque, penso que em los congressos, encontros del enfoque, trabalhamos de uma maneira distinta. Eu lo veo assim. Trabalhamos para que cada um pueda desarrollar suas próprias possibilidades, se pueda construir e reconstruir no mundo de uma maneira que seja buena para uno mesmo, para o outro, para o grupo, para a comunidade, para tudo que está no mundo. Então, esta é que penso que é a diferença que há, entende? Agora, há egos. Há pessoas que distorcionam os pressupostos. Sim, há. Pero estamos para aprender. E todos cometemos erros, sim? Cometemos equívocos. E podemos também aprender com nossos equívocos. E se estamos em um ambiente que nos acolhe, que nos aceita, que não intenta barrar o que queremos falar. Totalmente. Te voy a decir una perlita, por ahí ya lo sabés, antes de que finalicemos la entrevista, porque estamos recontrapasados, y ha sido un gusto, yo me quedaría horas hablando contigo, pero bueno, el tiempo nos apremia. Una perlita es que el foro del 2026, que se hace en septiembre, se hace en una casa que se llama Casa San José, donde Rogers hizo un grupo de encuentro. ¿Sabías eso? Oh, isso é muito... É um simbolismo muito grande, sim? Sí, se hizo Que se va a haya hacer- elegido esse lugar. exacto, se va a hacer en el Escorial, que es un lugar maravilloso en Madrid, que Rogers estuvo haciendo un encuentro ahí, en el Escorial. Sim. O sea, es muy fuerte, ¿no? Há uma energia muito grande, sim? Va a Da ser- mesma maneira que haverá uma energia muito grande em el espaço onde vamos fazer agora, em abril, o Encontro Latino de Argentina. Ah, claro, Estava já o Papa Francisco, que é um nome muitíssimo aberto, sí, que defende a paz, sí, que aceita a todos, sí. que acorre a todos, incluso aqueles que a igreja não acorre. Ele acorre. Y él estuvo Então, en esa casa. ele foi reitor desta casa. Ah, mirá, qué privilegio. Sim. Bueno, espero que tengas un viaje divino porque vas a participar, te va a ver toda la gente. Vou a participar, seguro. Lamentablemente yo no voy a poder estar, pero bueno, que lo Eu vou disfrutes. encontrar meus irmãos argentinos Sí. e meus irmãos de outras nações também, que eu sei que muitos vão estar. Ojalá que la pasen muy bien, que disfruten, que aprendan, que puedan transmitir experiencia. Sé que vos presentás un trabajo, ojalá que todos puedan Sí. disfrutar y aprender de la experiencia de cada uno de los que estén participando. Seguro. Me encantó. Muitíssimas graças, meu No, amigo. me encantó y ya te voy a mandar la entrevista si la ves, ¿eh? Muitas graças. Te quiero mucho. Beijo. Para que voy a cerrar acá.